Você já se perguntou como o código que você escreve em Rust pode controlar diretamente os componentes de hardware do microcontrolador? Ou como você pode gerenciar várias tarefas em um ambiente de tempo real, com a precisão e a segurança que o Rust oferece? Nesse vídeo nós vamos explorar diversas abordagens para realizar uma tarefa relativamente simples, fazer um LED piscar. Mas isso vai muito além do básico, nós vamos partir do nível mais baixo, dos ponteiros e acesso direto aos registradores, e gradualmente subindo para técnicas mais avançadas e seguras. Então, o que nós vamos cobrir nesse vídeo? Uso de código unsafe e ponteiros. Nós veremos como manipular diretamente os registradores do microcontrolador utilizando o Rust. Embora poderosa, essa forma requer um cuidado especial com segurança do código. Nós veremos o uso de HAL, que facilita a interação com periféricos, tornando o código mais legível e seguro, sem perder o acesso ao controle direto quando necessário. Também veremos aí BSPs, Board Support Package, que são abstrações específicas da placa e permitem um desenvolvimento ainda mais rápido e focado nas funcionalidades que você deseja implementar. E finalmente, tarefas assíncronas através do Embassy. Você vai ver como é possível alterar entre múltiplos LEDs piscando em diferentes ritmos. Mas por que isso é importante? Cada abordagem dessas oferece suas próprias vantagens e desafios. E ao final desse vídeo você terá uma visão clara de quando e por que utilizar cada uma dessas técnicas, desde o controle preciso e detalhado do hardware até a simplicidade e eficiência da programação de alto nível. Então a primeira forma de nós fazermos um LED piscar vai ser via acesso direto à memória do chip. Para fazer esse tipo de acesso, nós vamos precisar do datasheet para poder ver alguns endereços, e nós vamos trabalhar muito com ponteiros, com raw pointers. Para fazer esse desenvolvimento aqui, eu vou usar a Blackpill, que é uma placa baseada no STM32F4, e essa placa ela possui um LED que vai conectado no pino PC13 da placa. Então, com o projeto já montado, vejam aí os vídeos anteriores. Nós não precisamos importar aí muita coisa, né, muitos crates. Nós vamos utilizar apenas o Cortex-M RT para indicar qual é o entry point do nosso código, a função main, e vamos definir aqui o panic halt, porque o compilador ele exige aí uma função de pânico, né? Então, para começar, nós vamos montar aí um ponteiro para o endereço base da porta GPIO-C. Olhando aí no datasheet do chip, a gente pode ver que o endereço base é 4002.0.800. Em seguida, nós vamos fazer um outro ponteiro agora para o RCC, para ativar aí o clock na porta C. Então, novamente olhando no datasheet, nós podemos ver que o endereço base dele é 4002.3.800. Esse chip ele possui dois bus para acessar os periféricos, um high speed e um low speed. Nós vamos utilizar aqui o high speed. Então agora nós estamos montando aí um novo ponteiro para a posição de memória do RCC base deslocado de 30, tá? Que é o endereço aí desse registrador HB1ENR, que é o que nós vamos utilizar aí para habilitar o clock em si na porta C. Só lembrando que, como nós estaremos modificando aí dados aí da memória do chip, os ponteiros eles precisam ser mutáveis, tá? Então esses ponteiros que nós estamos criando aqui, vocês podem ver que são multipointers. O próximo ponteiro que nós iremos criar aqui, novamente um multipointer, vai ser para o registrador da porta C, que vai indicar o modo de operação da porta. Se ela vai ser um input, se vai ser um output, se vai funcionar de forma análoga para as portas que suportam essa funcionalidade. Então, como nós vamos fazer para output, então nós vamos montar esse ponteiro mutável. Em algum momento nós vamos precisar escrever nessa porta. Como ela está sendo configurada como uma porta de saída, nós precisaremos escrever 0 ou 1 para poder operar essa porta. E para fazer essa operação,
nós precisamos do registrador ODR da porta C. Então ele leva como referência o endereço base da porta C e é deslocado de 14 bytes aí para frente. Bom, agora nós já temos todos os ponteiros que nós precisamos para poder fazer a operação do LED de acender e apagar. E agora nós vamos começar a escrever o código no main. Então, a primeira coisa a ser feita aqui é ativar o clock na porta C. Só um detalhe que eu não mencionei antes, esse chip, quando você reseta ele, quando ele sai do boot, ele já ativa um clock interno, o HSI. Então nós não precisamos aqui montar nenhum clock, fazer toda aquela configuração de velocidade, ele já vai iniciar com um clock básico, que se eu não me engano é 16 MHz nesse chip. Caso você queira mudar aí a velocidade do chip, né, você vai ter que fazer as configurações de clock na porta dele. Novamente é do mesmo formato, você cria os ponteiros para os endereços que você vai utilizar e faz as mudanças necessárias. Então, para ativar o clock na porta C, nós vamos utilizar aquele ponteiro que nós criamos anteriormente e vamos escrever na posição 2 dessa porta, conforme nós podemos ver aí no datasheet. Então, escrevendo o bit 1 na porta 2, ele ativa o clock na porta C. Aqui, porém, a gente já vê o compilador entrando em ação. O compilador do Rust ele não gosta que nós trabalhemos com raw pointers com acesso direto a posições de memória. Então, a forma que nós temos de poder fazer esse tipo de operação é encapsular ela dentro de um escopo unsafe. Quando nós utilizamos o unsafe, efetivamente nós estamos dizendo para o compilador que nós estamos assumindo a responsabilidade por aquele código dentro daquele escopo. Então o compilador não vai fazer algumas checagens que ele normalmente faria ali dentro. O passo seguinte agora é configurar o pino PC13 como saída, para que nós possamos operar o LED aí. Então a gente vai utilizar aquele ponteiro para o registrador modder e nós vamos informar para ele ali que na posição correspondente ao pino 13 nós vamos setar ele para o modo output, que seria, nós teríamos que escrever os bits 0 e 1 no local correspondente. Agora finalmente vamos para o loop. No loop aqui nós vamos ativar e desativar o LED, colocando um intervalo de tempo entre essas duas operações. Então, para escrever na saída aí na porta C do pino 3, nós vamos usar o ponteiro para o ODR e inicialmente aqui nós vamos começar colocando ele em nível baixo. Novamente, como uma operação de memória com ponteiros, nós precisamos de um bloco unsafe. Agora nós já temos aí as duas operações de escrita de nível baixo e de nível alto na porta. Falta apenas um delay. Para implementar esse delay, eu vou criar aqui uma função delay que vai rodar uma operação em assembly NOP durante o período de tempo que eu vou passar para a função. E finalmente vamos utilizar esse delay após cada instrução de escrita na porta para que nós possamos observar efetivamente o LED piscando. Então podemos ver aí todo o código. Vamos compilar agora utilizando o cargo. O cargo run já está configurado para compilar e para enviar o firmware para a placa e após a rodagem aqui, nós podemos ver ali o LED piscando na placa. Então essa foi uma maneira de bem baixo nível, o mais básico possível, de fazer o LED piscar sem utilizar nenhum RAW, nenhuma lib aí de alto nível, nenhum crate de alto nível. Esse tipo de implementação ele tem um problema. Nós estamos utilizando muitos blocos unsafe, então nós estamos eliminando a grande vantagem do Rust, que é trazer todos os problemas que ele puder detectar em tempo de compilação. Nós podemos estar criando bugs aí que o compilador não vai poder verificar. E é um código que fica muito verboso, muito pouco legível, e conforme nós vamos aumentando ele, vai ficando confuso de ler e muito fácil de criar problemas aí. Então, a próxima forma aí de implementar um código Blink seria utilizando uma HAL, Hardware Abstraction Layer,
que vai eliminar a necessidade da utilização de unsafes e vai deixar um código um pouco mais legível. Então vamos para a próxima. Então aqui fazendo a implementação do LED Blink utilizando uma crate HAL, nós vamos aqui importar a crate STM32F4XX HAL. Junto aqui no cargo toml, nós precisamos indicar aí o uso, né, dessa crate. O passo seguinte seria nós obtermos um handle para os periféricos. No Rust embarcado como parte do padrão de design Singleton, primeiro nós temos que usar os periféricos de dispositivo. Isso é feito usando o método take. Então eu crio um manipulador de periféricos que será usado mais para frente. Fazemos o mesmo aí com os periféricos da Cortex-M, quanto dos periféricos aí do STM32. O passo seguinte é configurar os clocks. Então aqui nós vamos utilizar aí a estrutura RCC. E nesse exemplo aqui do HAL eu vou modificar o clock, vou botar ele mais rápido do que o clock padrão do sistema. E para isso eu vou setar ele com 48 MHz. O passo seguinte agora seria configurar os pinos. Nós precisamos configurar o pino do LED como uma saída push-pull e obter um handle para o pino para que nós possamos controlá-lo. O pino LED que nós vamos utilizar faz parte da porta de PIOC. Então, antes de podermos obter quaisquer handle para o LED, precisamos promover estruturas do GPIOC para poder criar esses handles. E nós fazemos isso usando o método split. Então, depois de pegar o handle para a porta C, nós podemos finalmente aí criar o LED, criar o handle do LED, apontando aí para o pino 13 da porta C e setando ele como push-pull output. O passo seguinte é setar aí uma estrutura de delay. Para fazer isso, nós vamos utilizar aí o clock que nós criamos anteriormente e passar para a configuração aí dessa estrutura. Agora, finalmente, no bloco loop, que é onde nós vamos ficar com o código se repetindo, nós vamos pegar o LED e fazer simplesmente setar AirPlay, ajustar o delay conforme a nossa necessidade e repetir o processo fazendo o mesmo para o pino high. Com o código pronto aí na tela, basta nós compilarmos ele e rodarmos para que o LED comece a piscar. Então, executando aí o cargo run novamente, já configurado, projeto todo pronto, nós podemos ver aí que o LED da placa começa a piscar. Então essa foi uma segunda maneira mais adequada aí de utilizar os recursos do Rust para nós fazermos um LED piscar, como exemplo, né, um LED piscar. A próxima maneira que eu vou demonstrar seria utilizando o chamado BSP, Board Support Package. Preciso lembrar que nem toda placa possui um BSP. Essa mesma aqui que nós estamos vendo aí, a STM32F4, a Blackpill, ela não possui, eu tive que implementar um BSP aqui. Então vou mostrar para vocês como é que fica. Então, para utilizar aí o Board Support Package, a ideia dele é que ele já mapeia todas as funcionalidades que você tem na placa. Por exemplo, se você tem LED na placa, se você tem botão, se você já tem uma serial ali, um conector de serial, ele já deixa tudo isso mapeado para que você não precise fazer esse trabalho. Então você bastaria ativar esses periféricos e utilizá-los, sem precisar ficar configurando. Então, para utilizar um Board Support Package, nós vamos aí importar aí, além das Cortex-M,
Cortex MRT. Nós vamos utilizar também o Embedded Hall. E no caso aqui a Blackpill, que foi o Board Support Package criado para essa placa. Notem aí que a dependência Blackpill ela tem uma forma diferenciada aí, porque ela só existe aqui na minha máquina. Então ela aponta para um caminho dentro da minha máquina. Ela não está disponível no crates.io. Então, caso vocês queiram mais informações sobre utilizar crates aí não publicados, comenta aí abaixo que eu posso fazer um vídeo sobre isso. Então agora nós vamos trazer pro escopo aqui do nosso código o Board Support Package, o BSP do Blackpill, e nós vamos utilizar o LED digital que essa placa possui. Então vamos usar aqui também o Embedded Hall para que nós possamos utilizar as funções de delay que ele possui. Vamos aqui agora inicializar o LED digital do Board Support Package. Desse Board Support Package nós vamos utilizar o LED, fazer um toggle no LED. O toggle é você simplesmente seria inverter a situação atual dele. Então se ele está ligado, ele vai para desligado, se está desligado, vai para ligado. E vamos utilizar aí um delay de 500 milissegundos. Então, como vocês podem ver, o código ficou bem mais simples. Vamos rodar esse código aqui agora. E a placa vai começar a piscar o LED azul. Então tá lá piscando. Como vocês podem ver, ajuda bastante utilizar um código de BSP, porém, como eu já disse anteriormente, nem toda a placa possui. Caso você queira, talvez você tenha que criar esse código para a placa que você esteja utilizando, principalmente se for uma placa customizada e não for uma placa normalmente vendida no mercado. E como último exemplo aqui, eu quero trazer a implementação de Blink utilizando o Embassy. O Embassy é um crate do Rust Embedded Async, que é utilizado aí para trabalhar com tarefas. Então nós vamos começar importando alguns crates do Embassy, sendo eles aí o Embassy STM32, já configurado para o chip que nós estamos usando, o STM32F411. Vamos utilizar também o Embassy Executor, o Embassy Time e o Embassy Sync. Bem como aí nós vamos importar também o STM32F4 Hall. Depois aí de adicionar os crates ao projeto, nós vamos trazê-los aí para serem utilizados aí pelo nosso projeto. Então nós vamos aí do Embassy Executor, nós vamos usar o Spawner, que é o que vai fazer o spawn da main thread. Nós veremos isso mais tarde como fica. O GPIO, a partir do Embassy STM32. E o time, nós vamos puxar o ticker do Embassy Time para que nós possamos gerar eventos aí periódicos para ajudar a fazer o blink do nosso sistema. Então nós vamos começar aí criando uma função de configuração de clock que vai retornar um tipo config da Embassy STM32 e nós vamos inicializar esse config aí de clock com o default do sistema e vamos habilitar aí o HSI. O próximo passo vai ser criar uma função assíncrona para piscar o LED no pino PC13. Então nós vamos começar com a diretiva aí de compilação, né, indicando que é uma tarefa, então Embassy Executor Task, e vamos criar a função BlinkLED1, indicando que ela é uma função assíncrona, e nós vamos passar para ela como parâmetro o pino do LED, do periférico do STM32 do Embassy. Então nós vamos passar aí o PC13. Dentro da função nós vamos efetivamente criar aí a estrutura do LED, indicando que ele é um pino PC3, é um pino de saída, vai iniciar em nível high. E dentro dessa função nós vamos criar um ticker aí que cada vez que esse ticker expira, ele gera um evento que será capturado pelo ticker await dentro do loop que nós vamos criar aqui.
permitindo que a execução do código continue. Então, dentro do loop, nós iniciamos aí capturando esse ticker, e quando ele é disparado, nós vamos fazendo o toggle do LED, alterando o estado entre nível alto e nível baixo. Para essa demonstração, eu fiz uma montagem com um LED externo conectado na porta PA5 do microcontrolador. Então nós vamos duplicar essa função, vou chamar ela de Blink LED 2. Os parâmetros internos continuam praticamente os mesmos, a diferença é que agora para essa função nós vamos passar aí, em vez do PC13, nós vamos passar o pino efetivamente utilizado pelo LED, que é o pino PA5. E para deixar um pouco diferente, eu vou mudar aqui a duração do ticker para 500 milissegundos. Então nós vamos ter duas funções aí de blink, uma do PC13 com 100 milissegundos e a outra do PA5 com 500 milissegundos. Então agora nós vamos criar a função main, ela é uma função assíncrona também, e ela vai receber um spawner como argumento, que é necessário para utilizar na criação de outras tarefas assíncronas. Então, depois de criada aqui a função main, nós vamos iniciar os periféricos da placa com um Embassy STM32 init, e nós vamos passar para essa função aquela função de clock que nós criamos anteriormente para inicializar o clock corretamente. E agora o passo seguinte, o passo final aí do nosso código, né, seria chamar aí, fazer o spawn das duas funções de blink que nós criamos anteriormente, para que possa iniciar aí o código em loop de cada uma dessas funções assíncronas. Então, a partir do spawner, nós executamos o spawn efetivamente, passando a função, e como parâmetro da função, cada pino que nós vamos utilizar nela, pegando esse pino da estrutura dos peripherals que nós criamos anteriormente aí. E nós repetimos esse processo para a segunda função de Blink LED. Então nós vamos fazer o spawn aí de duas tarefas que vão executar cada uma delas uma função de Blink LED diferente, e essas tarefas vão rodar aí em paralelo, não exatamente em paralelo, elas vão fazer um time share aí, mas visualmente para nós vai parecer que estão rodando em paralelo. Com isso nós terminamos aí a estrutura do nosso projeto. Nós temos aí duas tarefas assíncronas, cada uma piscando um LED, e um main também assíncrono aí do Embassy, iniciando as duas tarefas assíncronas. Então quando a gente executa aqui o cargo run, nós podemos ver aí os dois LEDs piscando, o LED externo conectado na PA5 piscando a 500 milissegundos e o LED interno aí da placa piscando a cada 100 milissegundos. Bom, com isso nós vimos aí diversas maneiras de preparar um código para rodar num sistema embarcado, né? Desde o unsafe, mais baixo nível, passando por um Hardware Abstraction Layer, Board Support Package e finalmente trabalhando em tarefas utilizando o Embassy. Então eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Por favor, deixem o like aí se vocês gostaram, se inscrevam aí no canal, ajuda bastante, e comentem aí o que vocês acharam do vídeo, o que mais vocês querem ver em vídeos futuros, que eu posso preparar aqui pra gente aprender juntos aí. Então mais uma vez obrigado e até a próxima. Neon lights and gold streams, Rust Code Lab, word gleams, bytes and bits, futuristic schemes in the cyberspace.